Antes de lermos o trecho das Escrituras Sagradas, eu quero orar, pedindo a Deus que nos ilumine. Pai, assim, coloco diante do Senhor também o nosso pedido que nos ilumine na leitura desse texto. Que o Santo Espírito seja para nós luz, para que possamos compreender além da tinta e do papel. Que nas Escrituras Sagradas encontremos a palavra de Deus na pessoa de Jesus. Amém. Mateus capítulo 9, do verso 35 em diante. Mateus 9, do verso 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a nossa seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos e irmãs, eu inicio a nossa reflexão com uma pergunta muito simples, assim. Como a nossa sociedade atual nos vê hoje? Quando a sociedade belo-horizontina, a sociedade mineira olha para nós, o que essa sociedade vê? O que ela percebe? O que essa sociedade diz de nós? Deixa eu trazer um pouco mais para próximo, né? O que as pessoas do Barro Preto dizem da segunda igreja? Deixa eu ampliar um pouquinho. O que as pessoas do bairro, de cada família aqui, diz de cada família? Como as pessoas se relacionam conosco, né? Eu moro num condomínio de 23 apartamentos, que é o apartamento pastoral ali no Grajaú, né? E eu me pergunto todos os dias como os meus vizinhos olham para mim. O que eles veem na minha casa? Tem gente que vai dizer que isso não tem lá muita importância, né? Tem gente que vai dizer que a gente não tem que ligar muito para isso. Eu não estou aqui iniciando uma reflexão dizendo que a gente precisa viver em prol do outro, não. Estou perguntando o que nós comunicamos para essas pessoas. O que está sendo comunicado com a nossa vivência? O que a gente está dizendo no nosso dia a dia para todas as pessoas ao nosso redor? Às vezes sem nenhuma palavra. A gente diz o tempo todo, existe um discurso, uma carta aberta das nossas ações. E o que a gente está dizendo com a maneira como que a gente vive? O trecho que é para nós hoje sugerido, de acordo com o calendário litúrgico, para o 11º domingo no tempo comum, é um trecho de transição, desafiador, inclusive. E aí, quando eu olho para a nossa temática, mais desafiado eu pessoalmente me sinto,
Porque nesse ano nós temos uma temática que é um desafio para nós, reconciliando-nos em Cristo. É uma memória do trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz que nós somos embaixadores e embaixadoras representando a pessoa do Cristo com uma palavra, que é a palavra de reconciliação. Nós lembramos dessa palavra no início desse mês, como o presbítero Cátia lembrou muito bem, né, que a reconciliação não é só uma reconciliação entre pessoas. Ela precisa sim ser entre pessoas. E talvez, quando nós olhamos a nossa sociedade hoje, podemos perceber como é alta a demanda de reconciliação na sociedade. Porque vivemos num tempo onde, me parece, eu posso estar com uma leitura distorcida, mas que muitas pessoas olham apenas para os seus próprios umbigos, dentro da sua própria bolha, e como se outras esferas não tivessem importância. Importância tem a minha demanda, importância tem a minha necessidade, importância tem a minha vida. E esse individualismo tem reinado de uma maneira horrenda em algumas falas. Eu leio frases em redes sociais que me assustam. De tanto egoísmo, de tanta ignorância, de tanta desconexão com a realidade da nossa sociedade, de tanta desconsideração a outros seres humanos. Isso me assusta muito. Me assusta muito. Essa perícope que é sugerida hoje, do Evangelho de Mateus, faz uma ponte no trabalho que Jesus fez, no ministério de Jesus, para o trabalho e o ministério que os seguidores e seguidoras de Jesus deveriam fazer. É uma conexão daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, da maneira com que Jesus agiu, com aquilo que os discípulos e discípulas de Jesus deveriam fazer, com a forma com que os discípulos e discípulas de Jesus deveriam agir. É uma conexão direta. Jesus percorria cidades e povoados ensinando, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E eu tenho trazido sempre, quando a gente fala sobre o reino, a definição que o Reverendo Marcos trouxe para a gente, no mês passado. Que é um mundo novo do jeito que Deus quer. E eu fico imaginando como é esse mundo novo do jeito que Deus quer. Quais são as características desse mundo novo do jeito que Deus quer? Que é o centro da mensagem de Jesus Cristo e deveria ser o centro da mensagem proclamada, proferida pelos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Quando a gente imagina um Deus que é pleno amor, que é plena misericórdia, que não faz acepção de pessoas, essas características do Criador devem também serem percebidas nesse mundo novo do jeito que Ele quer. Aquilo que é criado tem características do seu Criador. Então eu vislumbro um mundo onde esse amor seja visto, seja experimentado, onde as pessoas sejam acolhidas e não segregadas e separadas com tantos grupos que a gente tem por aí. Onde, em hipótese alguma, exista um grupo que seja considerado superior ou melhor que outro grupo. Onde todas as pessoas tenham acesso aos mesmos recursos, aos mesmos cuidados. É isso que eu consigo vislumbrar nesse mundo novo, nessa mensagem nova, de não exigência de uma instituição religiosa que é injusta, que segregava, que separava, que tratava outros como impuros e que não tinham direito ao templo, por exemplo. Agora, no discurso de Jesus, que nem sentado no templo nunca foi, todas as pessoas, inclusive aquelas que eram excluídas, são acolhidas, fazem parte agora desse mundo novo. Então ele pregava isso
E andava curando toda sorte de doenças, olhando a multidão, se compadecendo das multidões. E eu pergunto, será que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, quando olhamos para as multidões aí fora, a gente se compadece? Existe compaixão? A gente consegue ouvir o outro que é diferente da gente e tentar perceber que o outro tem dor, que só ele pode falar, que a gente, no lugar da gente, não pode dizer, porque a gente não está lá, que a gente não conhece, a gente não sabe como é. Será que eu me compadeço? Será que eu estou seguindo isso? Será que eu estou vendo essa conexão daquilo que Jesus fez e da autoridade que Jesus deu aos seus discípulos para fazer as mesmas coisas que ele fez? Para seguir os mesmos passos, a mesma direção. Nós falamos aqui, em um momento lindo, que rito pelo rito não tem importância absolutamente nenhuma. Mas quando esse rito aponta para algo muito maior do que ele, como o sacramento do batismo, Flora, então, é um símbolo de continuidade de uma aliança de vida, de uma esperança, como o reverendo Ézer disse muito bem. Da gente, de fato, saber explicar o que move os nossos corações. E aí eu trago uma reflexão que tivemos na reunião do grupo musical Bedel Silva, onde o nosso saudoso Rubem Alves foi lembrado no verbo esperançar. Nas nossas ações, nos nossos movimentos, no nosso trabalho, na nossa vida, mostrando o nosso suor e a nossa transpiração na direção de que a esperança se concretize. Que a vida, de fato, seja importante em tudo aquilo que a gente faz. Uma comunidade que Jesus, então, estabelece com um propósito muito bem definido, e quando Jesus estabelece essa comunidade, ele já vai dizer e vai perceber talvez a primeira dificuldade dessa comunidade. Ele vai dizer assim: olha, a gente tem uma seara muito grande, a gente tem muito trabalho para fazer, porque essas pessoas, elas estão como pessoas que não têm pastor, como ovelhas que estão perdidas em si mesmas, olhando só para si próprias. E o trabalho é muito grande, e desde o tempo de Jesus ele vai dizer assim: aqui é pouca gente demais que se disponibiliza. É pouca gente demais que se disponibiliza. E isso desde as pequenas esferas às maiores esferas, quando a gente trata de justiça, de direitos, de cuidado. Se a gente pega a nossa comunidade de fé, nós estamos em um tempo que, às vezes, a palavra que a gente usa de vez em quando é replantar, né, Reverendo? É um trabalho de replantar depois da pandemia. É de plantar de novo, né? Quem gosta de planta sabe mais ou menos o que isso significa, né? É uma planta que está sofrida, quase morrendo. E se a gente olha tantas comunidades aí, quantas comunidades de fé fecharam as portas no Brasil no período da pandemia? Por N fatores. Quantas igrejas fecharam portas, né? E aí a gente tem que se reinventar, ressignificar, né? Que é o que a gente gosta muito dessa palavra. Com responsabilidade, inclusive, em especial, numa exegese saudável e responsável dos textos bíblicos, que não seja apenas uma repetição de uma interpretação que foi usada durante muito tempo de maneira opressora e violenta em cima de vários grupos, e que a gente luta para que o texto fale por si próprio, porque ele se basta. Com tudo isso, a gente tem que tirar toda a sujeira em volta, cavacar a terra, sujar as mãos na terra, fazer com que aquela planta viva novamente. E eu pergunto se a gente tem gente que entende que a maneira de fazer tudo isso para que a vida floresça novamente é seguindo o exemplo de Jesus. Se voluntariando como Jesus fez, se colocando à disposição do outro como Jesus se colocou à disposição do outro, acolhendo como Jesus acolheu.
percebendo as dores das multidões como Jesus percebeu. É assim que a gente cavaca a terra, é assim que a gente faz a vida florescer, é assim que a planta vai dar vida novamente. É sujando as mãos na terra. E aí eu vou dizer assim, eu entendo o lugar das nossas disciplinas espirituais e está maravilhoso, a gente precisa delas. Eu preciso da oração, eu preciso da devoção, eu preciso da leitura bíblica, eu preciso de tudo isso. Mas se tudo isso existir e não existir a mão na terra, eu vou dizer que isso não tem valor. Não dá só para nós nos acomodarmos à oração. Há pouco tempo, trouxemos aqui uma reflexão sobre o que é a questão da oração. Então, o chamado de hoje para a comunidade é para que a gente, primeiro, tome ciência dessa ligação desses textos do ministério de Jesus para o trabalho que as pessoas que são vocacionadas, chamadas, e todas as pessoas são vocacionadas e chamadas. Não é apenas um pequeno grupinho não, viu, gente? Tem gente que acha, não, eu vou deixar isso lá para o conselho, eu vou deixar isso para a junta de diaconal, eu vou deixar isso lá para a equipe pastoral. Não, é para o corpo exercer a obra do ministério, como Paulo escreve muito bem aos Efésios, no capítulo 5, 4 e 5. Então, meus irmãos e irmãs, eu hoje, como igreja e como pessoas cristãs, eu preciso trazer a consciência de que a compaixão precisa existir quando a gente olha a sociedade. Eu preciso abrir os meus olhos para as pessoas que estão aí fora desamparadas e caídas e que precisam da minha ação para que esse reino seja estabelecido, para que esse mundo novo, do jeito que Deus quer, seja estabelecido para todas as pessoas. Eu preciso olhar para a junta diaconal e entender que o cuidado diaconal não é exclusivo da junta diaconal. O diaconato, a junta diaconal é para nós apenas uma memória daquilo que a gente deve ser lá no nosso bairro, lá no nosso trabalho, lá na faculdade que eu estou, na vida, e em especial dentro da minha própria casa, de cooperação, de cuidado, de compreensão, de respeito, de zelo à pessoa humana. Eu preciso entender que, fazendo isso, mais pessoas vão desfrutar de dignidade, de qualidade de vida, de outras oportunidades, de saúde, de salvação, de sanidade, de dignidade para todo mundo. Então, eu encerro essa nossa reflexão rogando que tanto em nossa vida pessoal quanto comunitária, a gente possa assumir de fato esse comprometimento como discípulos e discípulos de Jesus. E se perguntar como, é de muitas maneiras. Desde onde você mora até aqui a nossa comunidade de fé. A gente precisa de cooperação em várias áreas da comunidade que estão carentes e que demandam pessoas para cooperar. Em muitos lugares. A gente tem déficit, por exemplo, na projeção à noite. A gente precisa de gente para auxiliar na música, no grupo musical Bebel Silva. A gente precisa de gente de maneira muito especial no serviço assistencial. Nós estamos para marcar uma reunião agora para o próximo mês para o serviço assistencial. Eu, por favor, convoco quem puder se fazer presente para que a gente possa, de fato, ter ações relevantes no serviço assistencial, não só aqui na nossa comunidade, mas na sociedade. Eu preciso me envolver em todas as esferas, onde a atuação dessas esferas é a busca pelos direitos de pessoas que não têm esses direitos garantidos, na mais diversidade possível. Eu preciso me envolver na construção dessa sociedade, porque é através desse corpo de Cristo, desse nosso envolvimento, que esse mundo novo, do jeito que Deus quer, vai se concretizar, vai ser estabelecido. Me perdoe, eu não tenho fé suficiente para aguardar um evento pirotécnico de uma nova Jerusalém, de maneira mágica, se fazer presente, ser estabelecida aqui, onde essa terra vai ser destruída
e um mundo novo magicamente se concretizará. Eu não acredito nisso. Me perdoe. Eu acredito que Deus estabeleceu aqui discípulos e discípulas para construir esse mundo novo, e eu me responsabilizo por isso e quero te convidar para se responsabilizar também. É assim que eu consigo perceber o corpo de Cristo atuando, como discípulos e discípulos de Jesus. Só assim eu consigo vislumbrar uma sociedade que pega para todas as pessoas. É assim que eu consigo perceber. Eu espero que você consiga perceber assim também. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós instrumentos de sua paz, como São Francisco dizia tanto, ensinou tanto em sua oração. Que a gente seja instrumento de paz, instrumento de dignidade, instrumento de vida para todas as pessoas, no nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé, meus irmãos. Estendamos as nossas mãos e repitamos as palavras de Jesus Cristo, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda, irmãos estendidas, recebamos a bênção nessa manhã. Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa cidade e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém. Sustentados e sustentadas pelo Santo Espírito, sejamos continuidade das ações de Cristo. Aquilo que Jesus fez e a autoridade que Ele deu lá aos apóstolos, Ele continua fazendo através de nós, com a mesma autoridade a nós dada também. Deus nos abençoe, ótima semana para todo mundo, ótimo domingo para todo mundo. Bebel vai tocar para a gente o pós-lúdio, tão carinhosamente. Obrigado, viu, Bebel? Eu, Reverendo Edson, Reverendo Wesley, queremos cumprimentar todas as pessoas ali no final.